Dentro do tema organização do Estado, a gente precisa entender em um primeiro momento o que é forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. A forma de governo é o modo como governantes e governados se relacionam. Para grande parte da doutrina, forma de governo é sinônimo de regime político. Nesse cenário, a gente pode apontar duas espécies de forma de governo: a república e a monarquia. A república, ela está pautada em três requisitos. O governante, ele é eleito pelo povo, o princípio da eletividade. Essa eleição, esse mandato, ele ocorre por um prazo determinado, um prazo certo e determinado, é o princípio da temporariedade. E o governante, ele também possui responsabilidade perante os governados. O Brasil passa a ser uma república a partir da Constituição de 1891. Na monarquia, contudo, o rei ele se sustenta no seguinte tripé: ele não é eleito, há uma sucessão no cargo por meio da hereditariedade, não há um prazo ou sequer mandato, trata-se de uma posição vitalícia, então o rei ele permanece até a morte. E existe uma irresponsabilidade do rei perante os governados. O Brasil ele foi uma monarquia durante a Constituição de 1824. E quanto ao sistema de governo? A gente olhou que a forma de governo é o modo como governantes e governados se relacionam. O sistema de governo, contudo, vai ser a forma como o poder executivo e o poder legislativo se relacionam. Há duas espécies, o parlamentarismo e o presidencialismo. No parlamentarismo, existe um deslocamento da função da chefia de governo para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, então, vai ser aquele que exerce a chefia de governo. O mandato do primeiro-ministro ele vai poder ser abreviado caso ocorra uma perda de sustentação política no parlamento. Então a gente fala que no parlamentarismo a gente tem o seguinte: a gente tem uma espécie de chefia dual. O primeiro-ministro ele carrega a função de chefe de governo, ao passo que o monarca ou o presidente da república, a depender da forma de governo, vai carregar a função de chefe de Estado. A grosso modo, a gente pode falar que a chefia de governo seria representar o Estado no âmbito interno, ao passo que a chefia de Estado seria representar o Estado no âmbito externo, perante os Estados estrangeiros. O Brasil ele foi parlamentarista durante o Império, bem como no período entre 1961 e 1963. Em paralelo, no presidencialismo, diferente do parlamentarismo, existe uma concentração da função de chefe de governo e chefe do Estado na figura do chefe do Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo acumula essas duas funções. Aqui, em regra, não pode o parlamento abreviar a função do chefe do Poder Executivo, salvo nos casos de crime de responsabilidade. O Brasil hoje ele adota o sistema de governo presidencialista e a forma republicana de governo. Então a gente fala que o Brasil é uma república presidencialista. Portanto, o presidente da república ele representa o Brasil no âmbito interno, chefe de governo, bem como no âmbito externo. Então ele também é chefe de Estado. A forma e sistema de governo, ao contrário do que muitos pensam, ela não foi definida desde o início com a Constituição de 88. O artigo 2º da ADCT assim disciplinou o tema. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, e aí entre parênteses, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, entre parênteses, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. No que pese definir que a decisão seria tomada no dia 7 de setembro de 1993, a emenda constitucional número 2 ela antecipou esse plebiscito, e foi ali que foi definido que o Brasil passaria a ser uma república presidencialista.
É importante destacar que a forma de governo e o sistema de governo não são cláusulas pétreas, eles não fazem parte aí do rol do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, mas o artigo 60, parágrafo 4º, contudo, ele vai proteger a forma federativa de Estado. E o que é essa forma federativa de Estado? Então a gente passa a estudar agora forma de Estado. A forma de Estado, ela é a distribuição geográfica do poder dentro de um território. Existe, a grosso modo, 3 espécies, que é o Estado unitário, a federação e a confederação, que existe uma certa discussão na doutrina. O Estado unitário, ele pode ser simples ou Estado descentralizado. No primeiro, o poder está na mão do órgão centralizador. No Estado unitário descentralizado, contudo, há uma descentralização administrativa. O que é importante observar aqui é que não existe descentralização do exercício do poder político. Então, embora não exista nessa espécie uma descentralização do poder político, há uma espécie de descentralização administrativa. É isso que é a característica principal aqui desse Estado unitário. O objetivo aqui é democratizar e desburocratizar o sistema. Um exemplo de Estado unitário bem comum é a França. O Brasil ele foi Estado unitário até 1891. Após esse período, ele passou a ser uma federação. E o que é uma federação? Federação é uma forma de Estado em que existe a distribuição do exercício do poder político. Nesta espécie, há um ente dotado de soberania e outros entes dotados de autonomia. Os entes, então, abrem mão de suas respectivas soberanias em prol de um pacto federativo. E é interessante observar que, para manter a integridade desse pacto federativo, a Constituição Federal utiliza o instrumento da repartição de competências que a gente vai estudar mais para frente. Repartição de competência, por sua vez, ela tem como pilar de sustentação a preponderância de interesses. O ente soberano no Brasil é a República Federativa do Brasil. Significa dizer que não é correto afirmar que a União é um ente soberano. Quem é soberano é a República Federativa do Brasil. E quem são os entes autônomos? É a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Os territórios, eles não possuem autonomia, pois eles integram a União, conforme o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Diante da autonomia dos supracitados entes, da União, Estado, Município e Distrito Federal, não tem como se falar em uma hierarquia entre leis federais, leis estaduais, leis municipais e leis distritais. A constitucionalidade de cada lei ela vai ser aferida com base na competência firmada pela Constituição. Soberania é o poder político de grau máximo. A partir de uma ótica externa, a gente pode observar a soberania como sendo sinônimo de igualdade. Então, perante os estados estrangeiros, a gente pode entender a soberania como sinônimo de igualdade. Inclusive, trata-se de um princípio de direito internacional, conforme está lá no artigo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Já na perspectiva interna, a soberania ela é entendida como um sinônimo de supremacia. A autonomia, por sua vez, ela consagra-se na capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Esses 3 conceitos, elas sustentam a autonomia dos entes federados. Por isso é essencial a gente entender cada um deles. Então, o que é cada um deles? A auto-organização, também denominada por alguns doutrinadores como normatização própria, ela está prevista lá no artigo 25 da Constituição Federal. E segundo esse dispositivo, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. A União, por exemplo, ela se auto-organiza por meio da Constituição da República e das leis federais, ao passo que os estados se organizam por meio das constituições estaduais e das leis estaduais. Os municípios, por sua vez, se auto-organizam por meio das leis municipais e leis orgânicas. O mesmo ocorre com o Distrito Federal. E o que é o autogoverno? O autogoverno ele se perfaz na existência do poder executivo, legislativo e judiciário no âmbito do ente. Existe representação desses poderes no âmbito da União, dos estados, portanto, eles são dotados de autogoverno. Já municípios possuem poder legislativo, na Câmara dos Vereadores, e possuem poder executivo, que é o prefeito. Entretanto, o município não tem poder judiciário.
motivo pelo qual parte da doutrina sustenta que, com base nisso, né, que o município não teria essa autonomia por não ter o autogoverno. Além disso, o município ele não tem representação federativa no Senado. Essa corrente, contudo, de que o município não tem autonomia, ela é minoritária. A corrente majoritária, ela entende que essa exceção, ela não subtrai a autonomia do município, mantendo a sua condição de ente federativo dotado de autonomia política. Principalmente por quê? Principalmente porque a autonomia municipal foi elencada como princípio constitucional sensível. Se a gente observar o artigo 34 da Constituição, fala que a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, aí a gente vai lá no inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E lá na linha C tem autonomia municipal. Então, muito embora não tenha essa representatividade, esse poder, o poder judiciário, e também não tenha representatividade no Senado, a própria Constituição traz expressamente a existência da autonomia municipal. Motivo pelo qual a doutrina majoritária defende que sim, o município possui autonomia. Também é importante observar que o Distrito Federal possui todos esses poderes, com algumas ressalvas. O Poder Judiciário do Distrito Federal ele vai ser organizado e mantido pela União. O Ministério Público do Distrito Federal faz parte do Ministério Público da União. A Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizadas e mantidas pela União. É interessante observar também que a Emenda Constitucional número 69 de 2012 retirou a Defensoria Pública do Distrito Federal da estrutura da DPU, da Defensoria Pública da União. Com isso, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem agora uma estrutura própria, a partir da Emenda Constitucional de 69. Por fim, aqui dentro das características da autonomia, a gente tem a capacidade de auto-administração, também é um elemento da autonomia, que nada mais é do que a capacidade do ente exercer competência própria, ou seja, competências administrativas, legislativas e tributárias. Competência, por sua vez, é uma faculdade juridicamente atribuída ao ente para a tomada de alguma decisão. Continuando o estudo do federalismo, quais são as características do federalismo? São características do federalismo a repartição de competência entre os entes, a descentralização do poder político, né? O pacto federativo, o bicameralismo, a restrição quanto à alteração de cláusula pétrea e a presença de um órgão de cúpula do poder judiciário, que aqui no caso é o STF. A gente passa a estudar agora as tipologias do federalismo. Quanto à formação, o Estado federal ele pode ser por agregação, então ele pode ser formado por agregação, ou ele pode ser formado por segregação. O Estado federal formado por agregação é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde existem 13 colônias que abriram mão de suas respectivas soberanias em prol do Pacto Federativo. O Brasil é o contrário, ele é um Estado federal formado por segregação. Por quê? Porque aqui existe uma descentralização do poder que estava concentrado no Império e segregou esse poder. Quanto à concentração do poder político, o Estado Federal ele pode ser uma federação centrípeta ou uma federação centrífuga. Federação centrípeta é uma espécie de federação que concentra o poder no centro. É o caso, por exemplo, do Brasil. Ao passo que a federação centrífuga é uma espécie de federação que concentra o poder na periferia, ou seja, nas entidades regionais, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Quanto ao modo de separação de atribuições, ou seja, de competências, o ente federativo ele pode ser uma federação dual ou clássica, ou uma federação de cooperação, também chamada de federação neoclássica. Federação dual, ela distribui competências próprias para cada um dos entes. Ao passo que a federação de cooperação, a competência ela é exercida pelos entes em regime de parceria ou condomínio legislativo. Além disso, a gente tem o federalismo simétrico e assimétrico. O federalismo simétrico, todos os entes são tratados de forma paritária, ou seja, existe aí uma simetria, né? E o federalismo assimétrico, todos os entes são tratados de forma desigual, portanto, sem paridade. Por fim,
é importante a gente falar um pouco de confederação. O que é uma confederação? Na confederação, existe uma distribuição, sim, do poder político, mas todos os entes possuem soberania e não autonomia. Na verdade, esses entes eles não estão ligados por uma constituição. A ligação dos entes que possuem soberania no âmbito da confederação é feita por meio de um tratado internacional.